Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa metime.com.br. O tema desse episódio: persuasão, influência e vendas consultivas. Nós conhecemos o nosso entrevistado no LinkedIn falando sobre persuasão. A gente adorou o conteúdo e resolveu trazer ele, o Marcelo Pereira, consultor, professor de vendas, para falar sobre qual a relação de persuasão, influência e vendas consultivas. Se dá para ser um vendedor consultor sendo persuasivo. Marcelo, seja muito bem-vindo, estou muito feliz. Tem esse tema aqui no Cast for Closers que traz um pouquinho de preconceito, polêmica. É sempre bom a gente discutir a fundo temas assim. Seja muito bem-vindo ao teu primeiro episódio aqui com a gente, cara. Diego, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado de ter sido chamado para falar de um tema que é tão interessante para mim, tão natural e, ao mesmo tempo, tão polêmico, né? Sim. Eu sou Marcelo Pereira, eu sou especialista em persuasão, dou aula sobre isso, falo sobre isso, trabalho no ambiente comercial há muitos anos. Nem tanto também, quando eu sou tão velho, mas já faço isso há algum tempo e durante a minha carreira eu naveguei exatamente nesse ambiente que você traz de vendas consultivas usando a persuasão. Então acho que tem algumas coisas que a gente vai tratar aqui que vão clarear bastante. Acho que vai ser bem interessante. Massa, para você que está ouvindo esse episódio, uma dica extra. Para ouvir esse episódio um dia antes, basta inscrever-se no YouTube da MeTime ou, se você está ali no Spotify agora, segue o episódio, você vai receber um sininho quando você notificar um push dizendo Cast for Closers tem episódio novo, vem cá ouvir. E aí você vai ouvir, vai evoluir em vendas um dia antes de todo mundo. Marcelo, quando a gente começou a definir o escopo desse episódio, tu abriu o papo diferenciando 3 conceitos. Eu achei genial. A gente abriu o episódio com eles porque eles são muito confundidos. Tu falou em persuasão, influência e manipulação. De início, cara, pra gente ser didático, qual a tua visão sobre as diferenças entre esses conceitos? É muito comum as pessoas confundirem, né? Misturar uma coisa com a outra, e é importante logo no início a gente deixar um pouco mais claro o que é o que, né? Se a gente for pelo caminho da persuasão, a gente vai falar da habilidade de estruturar um discurso, ou seja, falar, né, de modo emocional e racional, levando a outra pessoa a tomar uma decisão, a fazer uma ação. É conseguir, através da sua narrativa, que a outra pessoa faça alguma coisa. Esse é o ponto, não tem nada de muito complexo sobre isso. A influência já é uma outra coisa. Eu não preciso falar necessariamente para exercer influência sobre o outro. É como se eu tivesse, com a minha atitude, com o meu modo de comportar, com a minha marca pessoal, a habilidade de que outras pessoas me sigam e sejam influenciadas, tá aí o termo, né? Pelo meu comportamento, sem que eu precise fazer nada ou tentar persuadi-las ou convencê-las. Qual que é a diferença entre persuasão e manipulação? E aqui é que o negócio começa a ficar um pouco mais delicado. Porque as ferramentas, elas são as mesmas. O modo de eu estruturar o meu discurso, a ponto de levar o outro a fazer alguma coisa, a gerar uma ação, ele é o mesmo se eu estiver persuadindo ou manipulando. A principal diferença é que quando eu vou pelo caminho de persuadir, eu tenho que garantir que o outro tem coisa a ganhar, que o outro, tomando a decisão, vai ter muito valor, eu vou gerar valor para o outro. E quando eu opto ou decido pelo caminho da manipulação, eu estou preocupado somente com o meu ganho, somente com o que eu preciso vender, com o que eu preciso obter daquela relação, independente se ela vai gerar resultado para o outro ou não. É um caminho de curto prazo que acaba muito rápido, né? Sim, e muito rápido porque você tem ferramentas e muitos lugares para falar mal de uma empresa que te manipulou, que tu sentiu, né? E aí a receita é queimada muito rápido. Marcelo, deixa eu contar uma história aqui. Eu não sei se eu falei essa história em Cast for Closers, eu acho que não, tá? Eu tava num cliente uma vez, ele com os braços cruzados, assim, né? Eu tava dando um treinamento, a sala cheia, e tinha um senhor com os braços cruzados, tu percebe que tem alguma coisa que não desceu ainda, né? Claro. E aí ele assim, Cordovez, tu se acha um bom vendedor? Eu afirmei que sim.
E ele diz, pô, tá falando aí de vendedor do passado, de persuasão, de vendedor do futuro, venda consultiva, mas tu é convincente, cara, sai dessa. E aí eu pedi pra que ele refletisse sobre o seguinte exemplo, cara, eu sempre gosto de trazer persuasão e manipulação. Eu falei, cara, imagina o seguinte, eu tenho um stand de bungee jump, tu chega na frente, olha o cartaz, eu te pergunto se você já pulou, se você já fez uma experiência. Qual a tua experiência mais radical que tu fez antes? Se tu me disser zoológico, eu vou falar, olha, não é pra você isso aqui. Se tu me disser tirolesa, eu vou dizer, olha, é um pouquinho mais vertical do que horizontal, mas massa é parecido. E eu vou te fazer perguntas de como tu se sentiu, se tu gravou, se tu mostrou pra tua família, como tu se sentiu fazendo. Percebe? Eu tô persuadindo alguém a ter uma experiência radical novamente. Agora, se eu te amarro, te jogo de cima, tu acha que primeiro que vai morrer. Lá embaixo, quando tu descobrir que era um bungee jump, tu vai querer me processar ou me matar. Então, dá pra ser convincente sem ser louco e irresponsável, né? E aí, terminei dizendo, cara, quando você estiver em dúvida se você tá sendo persuasivo ou se tá manipulando, lembra do bungee jump. Se parecer mais com o segundo cenário, faz o que teu coração mandar, mas, via de regra, tenta chegar no primeiro ponto, que é fazer boas perguntas e não necessariamente achar ruim o convencer, mas se tiver ganha-ganha, nesse caso, né, você não assustou, não passou por uma experiência traumática no bungee jump, é persuasão, né? Então são exemplos bem distintos aí. Claro, e eu acho que esse é um ponto fundamental que você trouxe. A história em si, eu já vou absorver nas minhas aulas também, vou usar, adorei a história. Eu uso uma outra história para explicar, porque eu já passei por situações, para você ter uma ideia, onde eu explico os principais conceitos e a pessoa entende na aula e acha super legal, mas depois, era uma turma específica de segurança da informação, né? Legal. Eles me chamaram no privado, uma pessoa me chamou e falou, Marcelo, olha, você tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo que você passa, porque ele é o mesmo conteúdo que é usado por hackers quando estão invadindo ou tentando fazer comunicação com alguns clientes para roubar os dados dele ou para manipular as pessoas. Eu falei, olha, de fato, a analogia que eu uso é como se a gente estivesse construindo uma faca, né? Você pode usar uma faca para cortar o seu alimento e preparar uma refeição para as pessoas que você ama, ou você pode usar uma faca para cortar um dedo e para furar uma outra pessoa. A ferramenta, ela é a mesma. Parte do pressuposto que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo com aquilo, né? Sim, e sim. Que para você colher bons frutos, não dá para empurrar as pessoas do bungee jump, porque só 2 talvez vão pular e você nunca mais vai vender esse serviço para ninguém. Exatamente, né? Ou preso, ou vai perder o negócio. No mínimo. No mínimo. Marcelo, cara, algo muito comum aqui no Cast for Closers que a gente sempre, na maioria das vezes, busca olhar são erros e acertos. E quando o vendedor erra a mão ao tentar persuadir, ele perpetua uma imagem negativa, né, que já é associada à palavra vendedor. Quais são os erros mais comuns ao tentar persuadir em vendas, cara? Tem vários, né? Na minha opinião, se eu tivesse que listar aqui alguns, eu acho que o primeiro deles é você não conseguir gerar valor para o cliente, sabe? Não conseguir mostrar para ele com clareza que ele tem coisas a ganhar e muitas coisas a ganhar quando ele toma a decisão de comprar o seu produto. Se isso não está claro, se o valor que ele tem comprando, como a vida dele vai ser melhor comprando do que sem o produto, aí não tem como a gente nem falar em persuasão, né? Que esse é um princípio, talvez o princípio mais fundamental. Eu adoro dizer que quando a gente fala de persuasão, a primeira resposta que a gente tem que dar a qualquer narrativa é o e daí? E daí, o que o cliente ganha com isso? Se isso está claro, se o valor está claro hoje e no futuro, a gente já tem grande parte do caminho persuasivo feito, né? Respondendo a essa pergunta. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Fazer questão de gerar valor para o cliente, independente da venda. Um outro ponto que, agora que, né, ultimamente os gatilhos, o termo gatilhos mentais, ele ficou tão difundido, eu nem sou muito a favor desse nome, mas tudo bem. O Armas da Persuasão deixou ele tão popular que as pessoas passaram a usar isso de maneira até um pouco irresponsável às vezes. E aí que está o principal risco, eu acho, né? Um outro grande erro é acreditar que essas ferramentas ou esses recursos de narrativa, esses gatilhos mentais, eles vão resolver todos os problemas. Que eu vou falar aí que só vou ficar disponível até sexta-feira e todo mundo vai desesperadamente comprar por causa disso, mas não passa nem perto, né? Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, mas o vendedor ele tem a possibilidade de expressar a experiência da marca através da sua ação.
Se ele conta uma mentira, toda a experiência, toda a estratégia do negócio, ela acaba correndo risco. Sim. Porque na ponta ali, a pessoa que está executando está contando uma mentira. E o cliente percebe. Ele não acredita, por exemplo, na escassez. E eu falo de escassez por muito tempo, em muitos lugares que eu vou. As pessoas às vezes não acreditam porque tiveram experiências negativas com pessoas falando de escassez e depois não era verdade. Sim. Então, o modo de fazer, eu acho que é o principal diferencial aqui, né? Que é uma coisa que tem relação com os nossos valores mesmo. E aí eu acho que um outro ponto importantíssimo é a gente não respeitar as decisões do cliente. Claro que, aumentando a nossa capacidade de persuadir, a gente vai sim ter mais poder, né? Eu gosto de chamar a persuasão de poder, porque você consegue atrair mais pessoas para trabalhar com você, você consegue que as outras pessoas tomem decisão, mas vão existir casos onde o cliente vai sim tomar uma decisão de não seguir naquela negociação, de não discutir, mesmo que você tenha recursos de persuasão, mesmo que você tenha gerado valor. E tá tudo bem, é parte do processo. Sim. Persuasão não é uma fórmula mágica de convencer 100% das pessoas, de jeito nenhum. É uma ferramenta para mostrar para elas, algumas que estão inclinadas, que existe valor naquela tomada de decisão. Que se ela fizer, você consegue estruturar de forma que ela perceba qual é o ganho que ela tem. E aí ela toma a decisão. Sim. Talvez aqui também tenha um pouco da diferença entre manipulação e persuasão, né? Quando eu manipulo, eu quero aquele resultado a qualquer custo. Não, a persuasão parte do pressuposto que eu vou ganhar muitas vezes, cada vez mais, quando eu for mais eficiente, mas em algumas não vai ser dessa vez. Tá tudo bem, eu garanto que ele tem uma experiência positiva pensando numa próxima venda, numa indicação. Tá tudo bem. E tu falou em experiência com a marca, né? O vendedor, o SDR, que seja o nome, ele é a primeira ponta da marca como um todo. E já, para você ter noção, Marcelo, eu não vou entrar em nomes porque as pessoas vão saber qual é a empresa, mas o meu fornecedor mais crítico do ano, tá? De 2022, o maior fornecedor que eu já contratei na história da MeTime, fornecedor do nosso marketing aqui. Somos fanáticos por processos comerciais, né? E eu vou te falar, além do know-how, que óbvio pesou, a forma consultiva e as bombas de perguntas que eu fiz, porque, né, a gente estuda o assunto antes de sair contratando, as perguntas bomba que eu fiz, que eu sabia que tinha coisa, eu podia ver a política da empresa com aquelas perguntas, ele recuou quando deveria, ele falou, olha, isso a gente não faz, etc. Então, a experiência com a marca, a confiança no vendedor, o olhar dizer, olha, eu consigo confiar nessa pessoa. Quando eu fiz perguntas difíceis, ele estava disposto a se afastar do negócio porque aquela não era uma prática que a empresa queria fazer, etc. Isso empurra ou afasta uma venda na sua direção e eu acho que não existe um ponto mais nobre aqui do que o vendedor ter a noção de que o cliente abre a carteira, não é ele que pega a carteira, isso seria, né, manipulação, e sim. Ele abre a carteira na hora que ele quiser, com a velocidade que ele quiser, nas condições que ele quiser. Então, ter isso em mente e que isso influencia a decisão de compra e me influenciou completamente na decisão de compra por A e não por B e C é fundamental. Marcelo, cara, a gente respira vendas consultivas aqui na MeTime, cara, e quando surgiu esse episódio, eu fiquei muito empolgado, porque pra mim era contraintuitivo pensar em persuasão e vendas consultivas na mesma frase, cara. Então a gente falou de erros na pergunta passada, eu quero falar de acertos. Como aplicar bem persuasão em vendas consultivas? Olha, eu acho curioso, eu achei super legal quando você falou isso, do dilema que é você ter vendas consultivas e persuasão na mesma frase ou no mesmo ambiente, porque para mim isso é meio que parte do dia a dia. Sim. Eu não enxergo a vida sem persuasão. A gente acorda e dorme tomando decisão, e em todas essas decisões a gente tem um certo nível de influência, né? Dificilmente uma decisão a gente toma por nosso próprio desejo, existem muitas forças, a gente não vai entrar aqui no detalhe da quantidade de forças que contribuem para uma tomada de decisão, mas no ambiente comercial, vários dos recursos que a gente usa no dia a dia para vender ou para comprar, né? E acabou que eu não falei muito isso, mas durante a minha vida fui 11 anos comprador de uma multinacional, então usava os mesmos recursos de vendas para comprar. Do outro lado. Com certeza.
E eu sempre faço um paralelo entre o vendedor e o médico, assim, né? Quando a gente vai no médico, a gente tem uma determinada expectativa de encontrar um profissional que entende daquele problema, que faz um diagnóstico e que recomenda o produto que for melhor para solucionar o problema. E se ele não tem a solução para o problema, ele deve ser claro o suficiente para encaminhar para um outro médico Sim. ou para um outro Sim. produto, de modo que o problema seja resolvido. Você trouxe a história da empresa que você contratou, que estava pronta a deixar o negócio, e eu falo isso nas minhas aulas e nas consultorias com muita propriedade. Assim. Para mim, quando o vendedor está disposto a perder o negócio porque não é a melhor solução, eu entendo, acho aquilo fantástico. Da próxima vez que ele me ligar e dizer que ele tem uma solução, eu compro sem nem saber o que é. Uhum. Por quê? Ele conquistou o ativo último dos vendedores, que é a confiança. Sim. Você consegue passar para o cliente que hoje eu não tenho, segue a sua vida, tem essa solução que vão te atender melhor do que eu. E no outro dia ele me liga falando que tem, para mim a prova maior que ele está disposto realmente a resolver o meu problema, Sim. independente se ele tem solução hoje ou não, né? Um segundo ponto, que para mim é muito importante, é o vendedor fazer de tudo que ele puder para ser autêntico, para quebrar o padrão, né? A gente falou aqui meio que por cima desse estigma que os clientes têm com vendedores. Quando eu falo a palavra vendedor, ou quando o vendedor te liga ou te manda um e-mail, você já imagina mais ou menos o que é, e a gente está ali numa posição de muita defesa, né? Tanto os compradores, ou os clientes que não são compradores profissionais de empresa, todo mundo fica na defensiva quando recebe uma abordagem de um vendedor. E aí, entrando um pouco na psicologia ou na neurociência dessa tomada de decisão, né? Quando a gente identifica no nosso cérebro que é um estímulo que eu já sei mais ou menos qual o comportamento que eu devo ter, eu entro no modo de defesa, boto ali no automático e vai. Total. A força que o vendedor que consegue ser ele mesmo, diferente de todos nós somos diferentes, evidenciar isso que ele tem de valor e quebrar esse padrão, esse tipo de ligação automático, esse e-mail que parece igual para todo mundo, para mim isso é um valor enorme, assim, porque o cliente consegue entender imediatamente, opa, espera aí que tem um negócio diferente aqui e eu preciso prestar atenção. Eu me lembro claramente, essa foi talvez uma das melhores abordagens que eu recebi de vendas em toda a vida, até escrevi sobre isso no LinkedIn e tudo. Eu recebi uma ligação e era uma vendedora de consórcios. E aí a primeira coisa que eu falo, eu sempre conto isso, a primeira vez que eu falo é não tem interesse, obrigado e tal. E eu tenho mais umas 2 ou 3 desculpas padrão, que eu guardo ali na bolsa para a hora que precisar, eu jogo aquela objeção ali e segue a vida. E aí, quando eu falei, não, obrigado, não quero, ela falou, curioso, Marcelo. Eu falei, curioso o quê? Eu falei, você falou a mesma coisa 10 anos atrás. Eu falei, como? Essa é a quebra de padrão. Como uma vendedora liga e fala que você falou a mesma coisa 10 anos atrás? Como assim? Quem é você? Você me ligou há 10 anos? Você está me espionando há 10 anos? O meu cérebro entrou num modo de querer agora entender quem é essa mulher. Que legal. E ela falou, olha, eu te liguei há 10 anos atrás, você deu essa mesma resposta. Aí eu falei, mas você tem isso no CRM? Você tem um sistema? Ela falou, não, tá anotado no meu caderno. Eu falei, no caderno? 10 anos? E onde é que você estava 10 anos? Ela, olha, eu ganhei tanto dinheiro como vendedora que eu tirei um ano sabático que se estendeu e eu fiquei 10 anos sem trabalhar. Eu falei, meu Deus, o que você faz, pelo amor de Deus? E aí ela começou a me explicar que, na verdade, ela mandou foi o pitch de vendas dela, depois que eu escancarei a porta. Eu falei, cara, eu não sei o que você faz, mas eu quero aprender com você, eu quero saber, porque eu não tirei 10 anos sabático e eu quero saber como é que faz. Essa mulher me deu uma aula de vendas, ela já tinha ali uns 65 anos, mais ou menos, tinha vivido a vida no comercial, me explicou tudo do produto dela, me explicou todas as vantagens, e no final ela falou, e aí, Marcelo, tá pronto para comprar ou vai esperar mais 10 anos? Cordovani, o que eu respondi? Cara, com certeza, comprou. Comprei na hora, falei, não vou esperar 10 anos, e depois o produto era ok, era bom, mas a experiência, toda vez que eu tive, foi assim, genial, e eu conto essa história que legal. como um exemplo de quebra de padrão, sabe? E talvez um outro ponto, que para mim é fundamental, é essa capacidade que você adquire quando você estuda e aprofunda em persuasão, de vender o objetivo final, vender o futuro,
e não presente. Tem um nome técnico, né? Quem quiser se aprofundar mais aí vai achar sobre o nome em inglês, chama Future Pacing, que é essa capacidade que você tem na sua narrativa de envolver o cliente até tal ponto que ele consegue, a memória, a mente dele, a gente consegue conduzir ela do presente, onde ele tem um problema, enfrenta as dificuldades, até um momento futuro. Legal isso. Onde nesse futuro a solução já existe, ele já está experimentando aquilo, as sensações já estão dentro do corpo dele, elas já estão perceptíveis. Quando a gente traz de novo, né, a gente conduz isso conversando com a pessoa, traz de novo para o momento presente, acho que aquele problema já incomoda muito. Antes incomodava um pouquinho, mas agora que ele viu a solução, viu a vida dele melhor, incomoda demais. Perfeito. E aí fica muito mais fácil que ele tome a decisão de compra, né? Porque você aumenta a consciência dele sobre o problema. Para isso, tem 3 pontinhos que são, assim, fundamentais. Para mim, a habilidade de ouvir com interesse legítimo, ouvir de verdade. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com falar do que com escutar. Sim. E quando escutam pensando na resposta. E aí isso é um problema grande em vendas, porque se a gente for analisar de fato a comunicação, né, o que dizem os especialistas aí, é que só 7% da comunicação é falada. Uhum. E aí entra os gestos, o tom de voz, e nesse restante, que é quase tudo, tirando os 93%, é que a gente consegue de fato perceber as emoções, perceber aqueles meandros, aquelas necessidades ali que a pessoa não fala, as entrelinhas. E é ali que a gente consegue, de fato, identificar as emoções, identificar quais são as necessidades reais e fazer perguntas de verdade, que são perguntas fortes, perguntas que botam o cliente para pensar, para confrontar o status quo. Legal isso. Ouvir e perguntar, se você fizer isso, eu falo isso para os meus alunos que estão começando, que estão querendo se aprofundar em vendas, né, se tornar um vendedor de elite, um cara que realmente tem resultados e tudo, achando que existe uma fórmula mágica, que tem uma tecnologia maravilhosa. Eu falei, cara, tem tecnologia? Claro, tem softwares excelentes, como o caso do MeTime, tem softwares e tem ferramentas poderosas? Sim. Mas no dia a dia, se você conseguir perguntar com excelência e ouvir o cliente, ou ouvir a pessoa que você estiver negociando, ou persuadindo no dia a dia, você já está acima de 90% da galera, assim, eu acho que você já sai muito na frente. Massa. E, claro que para você dominar essas ferramentas, que a gente falou de persuasão, cara, um dos princípios básicos é você ser honesto de verdade, assim, né? Como a gente já falou antes, a confiança entre o vendedor e o comprador, ela é a plataforma de trabalho. Eu falo que a gente começa, nossa primeira decisão, cliente, eu falo isso direto nos cursos, qual é a primeira ou a decisão mais importante que o cliente toma? É te ouvir, te dar atenção. E para isso ele tem que minimamente gostar de você. Estar aberto ao que você vai falar. Sem isso fica muito difícil. E essa capacidade que a gente constrói de fazer a outra pessoa construir uma conexão, uma afinidade mínima que seja, é a mesma que vai conseguir, que vai levar a gente até o cliente confiar na gente. Confiar é um pouco mais profundo, né? Sim. Ela nasce dessa capacidade do cliente gostar da gente. Ele não é gostar, virar meu amigo, de jeito nenhum, mas dele não ter nenhum antagonismo, não me ver como um inimigo, que é absolutamente normal quando a gente fala de vendedores e compradores, né? O comprador já chega com as antenas ligadas, achando que tem uma ameaça ou alguma coisa a perder. Não, de jeito nenhum. Se você conseguir transmitir isso, você já sai bem na frente também. Ótimas dicas, inclusive. Eu quero entrar num ponto, cara, que é o vendedor, via de regra, para se dar bem, para conseguir evoluir, ele precisa de confiança. O vendedor sem confiança trava e não consegue andar. Quanto mais tempo em vendas, mais confiança, mais persuasivo eu consigo ser. É, via de regra, uma relação direta, né? Tu vai envelhecendo em vendas, tu vai ganhando confiança e tu vai conseguindo convencer, ser mais persuasivo. Como conciliar o excesso de confiança com um perfil consultivo, cara? Nossa, essa pergunta é genial. Porque eu entendo a confiança como um tempero, sabe? Sal na comida, Sim. Assim, sal e pimenta. Se você não tem autoconfiança, essa confiança interna, e para transmitir isso para o cliente, é como uma comida com 0 de sal e 0 de tempero.
Cara, você come, mas é aquele negócio ali que você sente que tá faltando alguma coisa. E esse faltar alguma coisa é aquela sensação do cliente, não sei, ainda tô na dúvida, porque ele não Aham. consegue perceber que você está exalando essa confiança, né? Que isso sai pelos poros, como diz. Não é nada que você vai falar, é uma percepção. Agora, se você enche essa comida de sal, pimenta e bota curry e tudo com até tempero, aquele cara arrogante de tanta confiança que ele tem, cara, ninguém come É também. demais. E o cliente se sente que é muito, ele fica com o pé atrás. Falou, opa, peraí que tem alguma coisa estranha aí, deixa eu entender um pouquinho melhor. Então, para cada um dos casos, eu geralmente recomendo uma ação diferente, né? Para quem tem pouca confiança no trabalho, está começando, ainda está um pouco inseguro e é normal, o que é a minha principal dica que eu faço? Eu gosto de sugerir que a pessoa tenha o que eu chamo de diário de vitórias, que é olhar para trás na sua vida, todas as coisas que você achou que não ia conseguir, que eventualmente conseguiu, foi lá e deu certo, você começa a anotar elas num diário. E toda vez que acontecer uma situação nova como essa, você vai lá e anota. De tempos em tempos, você volta, lê essa lista, e essa lista te dá força para pensar, pô, isso aqui eu não conseguiria, achei que nunca ia conseguir, fui lá e fiz. Por que eu Massa. não posso também vencer essa meta, esse cliente, esse desafio de agora, né? Eu acho que isso dá uma força grande para a gente seguir. Eu sou meio fã de listas, né? Tem um monte no meu computador, vou até sugerir uma outra aqui depois, mas essa me ajudou bastante, bastante, bastante. E na outra ponta, o vendedor que já tem mais experiência, que tem muita confiança, que sente, né? Porque aqui um ponto é que nem sempre ele percebe isso. Mas quando ele percebe que o cliente se assusta um pouco, dá um passinho para trás porque ele está muito agressivo ou autoconfiante demais, a minha sugestão é ele tentar fazer uma coisa que ele nunca fez pela primeira vez. E aí, só de fazer isso, a gente já vê que a pessoa pode ser boa o que for numa área, mas a gente desconhece a quantidade de coisas que a gente desconhece. É um Sim. negócio louco. A gente não sabe. Você pode ser bom demais em vendas. Mas, cara, de repente você tentar escrever um texto persuasivo ou fazer uma outra coisa totalmente diferente, pode ser até frustrante. Isso baixa a bola, digamos assim, né? Você falou, opa, eu tenho muita coisa a fazer ainda, tenho muito a aprender, e segue sabendo que você naquilo ali você é bom e tá tudo bem. Na outra área não é tão bom e segue a vida. Massa. Marcelo, cara, queria te agradecer. E a gente deixa um espaço também pra gente recomendar conteúdos extra, tá? Então fica à vontade aqui, de repente, comentar conteúdos que você segue, livros que você leu, conteúdos próprios seus também, fica à vontade. Olha, eu publico conteúdo com frequência no LinkedIn e tem um artigo específico que eu vou recomendar aqui, baseado no que a gente falou, que eu chamo ele de Perguntas Secretas. Ele está lá no meu perfil do LinkedIn, Marcelo Pereira, vocês vão encontrar lá. E ele é um artigo onde eu reuni as principais perguntas, eu gosto de lista, como eu falei, que eu faço para mim mesmo antes de entrar em negociação e reunião com clientes. Elas me dão Massa. alguns insights assim poderosos antes de negociar e antes de abordar os clientes, que eu acho que é bom para todo mundo. Fez bastante sucesso e essa é uma recomendação. Outro livro, e aí já é um livro, né, que eu recomendo, 2 livros, um livro que eu estou lendo agora, inclusive, do Grant Cardone, que é o Venda ou Seja Vendido, e um livro do Jeb Blount, que são 2 autores que eu gosto bastante, que é Como os Supervendedores Usam Inteligência Emocional para Fechar Negócios. Acho que esses 2 livros eles dão uma visão muito profunda e muito eficiente do que é ser um vendedor hoje em dia, né? E como essa habilidade de vendas ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, acho que Massa. esses 2 são boas recomendações. Ótimo. Queria deixar aqui, primeiro, uma série, Venda Sob Medida. A gente fez uma série no YouTube só sobre perguntas, pergunta aberta, pergunta fechada, escutativa. A gente falou, tem um vídeo só sobre escutativa. Então tá maravilhoso, uma trilha que a gente fez, colocou muita energia. Então, conteúdo de primeira. A gente tem uma planilha de treinamento de vendedores também, atendendo a pedidos. Compartilhamos nossas práticas de desenvolvimento do nosso time comercial. Então, incrível, um conteúdo que
tem muito a mão do Rui, nosso diretor comercial. A gente apagou os números e transformou num material, é a planilha que ele usa para treinar o nosso time comercial. Fica aqui também de recomendação. Marcelo, meu obrigado, cara. E fica um espaço aqui para você. De novo, o post que o Marcelo comentou das perguntas secretas, nós vamos colocar aqui na descrição desse episódio para que você não perca. Mas, Marcelo, quer deixar teu LinkedIn, quer deixar um contato para quem te conheça? Um abraço na audiência, enfim, fica à vontade aqui para esse momento final aí do podcast. Claro, poxa, olha, Cordovez, para mim foi uma honra falar desse assunto que eu gosto bastante, e quem quiser se aprofundar mais nisso ou conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar o meu site direto, né, marcelopereirac.com.br. Eu tenho super presente nas plataformas do LinkedIn, do Instagram. Legal. Então, no Instagram, @marcelopereirac, e no LinkedIn, Marcelo Pereira, e a gente se fala por lá. Maravilha, para você que ouviu esse episódio até agora, não se esqueça de deixar suas avaliações, suas estrelinhas ali no Spotify. Isso leva a gente muito além do top 50 que a gente já entrou de podcasts de negócio no Spotify. Nós estamos olhando para o topo dessa lista e vindo com muita fome nesse segundo semestre. Muito obrigado para você que já avaliou, deixou as suas recomendações. Nós estamos voando por esse ranking. Muito obrigado para você que ouviu esse episódio até agora. Nosso abraço e até o próximo.